Estamos começando a terceira aula do programa Partners University, agora sobre rede de display. Mas antes a gente recomenda fortemente que vocês assistam às aulas de Fundamentos e Pesquisa. Assiste lá e vem com a gente! Olá pessoal, vocês já me conhecem, eu sou o João Dalla. E eu sou o Rodrigo Câmara. Esses são os vídeos preparatórios para você obter o seu certificado Google. Mas para isso é importante você acessar o material de apoio e também participar ao vivo do Hangout Google Responde para tirarmos suas dúvidas. Só assim você ficará pronto para fazer a prova. Então vamos falar sobre publicidade em display, João? Nesse conteúdo vamos falar sobre publicidade gráfica e a rede display, formatos de anúncios, métricas essenciais do Google AdWords, estratégias avançadas de lances, configurações de campanha, segmentação de display, relatórios e ferramentas. Na propaganda tradicional, publicidade gráfica é publicidade impressa. Como, por exemplo, anúncios em revista. Mas não no Google AdWords. Publicidade gráfica são anúncios que aparecem próximo ao conteúdo dos sites. Isso aí, e eles podem ser texto, JPEG, PNG, GIF e HTML5. Já a rede de display é a rede de sites do Google, onde os anúncios aparecem preenchendo lacunas publicitárias. Sim, ela é composta pelas propriedades do Google, YouTube e Gmail, aplicativos, milhares de sites especializados ou de massa, através dos programas do AdSense e do DoubleClick Ad Exchange. DoubleClick Ad Exchange é uma rede de publicidade do Google. Mas e o AdSense, João? O AdSense é um programa onde os donos e editores dos sites cedem espaços para os anúncios do Google e eles são comissionados por cliques ou impressões nesses anúncios. Agora que vocês já sabem o que são anúncios gráficos e a rede display e onde eles aparecem, vamos relembrar os diferentes tipos de campanhas. Campanha de pesquisa, campanha de display e campanha de pesquisa com exibição em display. Isso, aliás, essa é uma boa estratégia para quem está começando aí, usuários leigos, pois usa o mesmo orçamento e as próprias palavras-chave da sua campanha de pesquisa. E você que está começando com o Google AdWords, se liga agora nessa dica quente. A recomendação é criar duas campanhas separadas, por configurações diferentes podem tornar as suas campanhas mais eficazes. Orçamentos específicos geram maior controle. E a rede de display engloba, claro, aplicativos móveis. Por exemplo, vocês lembram da nossa empresa fictícia, Training Sports? Supondo que eu tenho um aplicativo de corrida, desses que ajudam a gente a fazer exercício, alongamentos... Eu tenho um desse, inclusive ele fala para eu fazer um alongamento nesse momento. E se esse aplicativo permite publicidade, nós podemos anunciar um novo lançamento da Training Sports ou até mesmo o próprio aplicativo. Ela pode criar uma campanha na rede de display para aplicativos móveis, quando o produto em questão é o próprio aplicativo. Vamos falar agora dos formatos da rede de display, começando pelo anúncio de texto, certo, Rodrigo? Isso, ele é o mais básico, o mais fácil de criar e é recomendado ter pelo menos um em cada campanha porque tem muitos sites que não aceitam outros formatos, João. Utilize um Call to Action ou CTA que ajuda a definir as expectativas no ciclo de compra do cliente. Por exemplo, no primeiro momento, conheça, no segundo momento, compare e no terceiro momento e último, compre. O outro formato é o anúncio gráfico. Ele traz maior reconhecimento da marca do cliente. Ele pode ser estático ou animado, naqueles formatos que a gente já conhece, PNG, GIF e HTML5. E para anúncios animados é recomendado o HTML5, porque ele é armazenado em containers, o seu conteúdo interativo, e renderizado nos navegadores, o que torna muito mais rápido. Eu posso fazer o upload da peça gráfica ou criar eles na galeria de anúncios. A galeria de anúncios permite criar vários formatos de anúncios. Salve os que ficaram bons e corrija, eventualmente, os que não se adaptaram bem à peça. Existe um relatório que chama Clique Gratuito, que é um recurso somente da galeria de anúncios, quando as pessoas ficam por mais de um segundo com o mouse sobre esse anúncio criado. Ele mede a interação que a pessoa teve com o seu anúncio sem clicar. Ainda como formatos de anúncios gráficos, nós temos os formatos Lightbox. Existe o formato Lightbox padrão. O Lightbox padrão é um formato avançado que permite interação com esse anúncio. Pode ser carrosséis de imagens, podem ser vídeos. O anunciante só paga quando alguém interage com ele. É um formato exclusivo da rede Display e o Lightbox padrão é criado exclusivamente dentro do Google AdWords. Já o Lightbox Custom não é desenvolvido dentro do AdWords, ele é feito por terceiros, agências de criativos. Eles obrigatoriamente precisam estar hospedados no DoubleClick Studio para passar por uma análise de qualidade do Google. Outro formato de anúncio é o formato de anúncio dinâmico. Ele é feito com base nas listas
de feeds, ou seja, de informações que vêm do seu e-commerce. E os anunciantes podem escolher alguns layouts e alguns recursos desses anúncios dinâmicos. Existem alguns templates de anúncios dinâmicos no setor de educação, no setor imobiliário, ou seja, existem alguns formatos já prontos que você pode estar utilizando para esses segmentos. Por exemplo, uma pessoa entrou no nosso site da Training Sports, viu alguns modelos de tênis de corrida e ela vai ser impactada por esses anúncios exatamente com o mesmo modelo de tênis que ela viu no nosso site. Ainda na rede de display é possível criar anúncios em vídeo. Formatos de 15 ou 20 segundos não puláveis. Posso fazer o upload desses vídeos diretamente no AdWords ou hospedar eles no YouTube e utilizar as campanhas TrueView. É muito utilizado para segmentar campanhas específicas em conteúdos de vídeo na rede de display. Anúncios de aplicativos. Como a gente sabe, através do AdWords é possível fazer campanhas de aplicativos. Sim, é ideal fazer uma campanha para um conjunto de aplicativos. É importante saber também que você tem que ter esse aplicativo nas lojas de aplicativos, claro, né? Na Google Play ou na Apple Store. Para anunciar, você precisa também ter o nome do pacote. O nome do pacote é o nome do aplicativo na hora de fazer essa campanha de aplicativos móveis. E todos esses formatos aí citados até agora podem aparecer acima da dobra ou abaixo da dobra. Abaixo da dobra é quando você usa a barra de rolagem, né? Tudo que você vê na hora que você usa a barra de rolagem abaixo da dobra. E eu tenho a opção de escolher se eu quero exibir meus anúncios acima ou abaixo da dobra. O Google possui algumas políticas editoriais para garantir a qualidade dos nossos anúncios. Eu não posso criar um anúncio que não desempenhe a sua função. Existem alguns exemplos de proibição, como utilizar anúncios com a frase clique aqui, direcionar o usuário para um domínio diferente do anunciado, anunciar um site em construção, usar uma tag value track visível no texto do anúncio ou simular funções que os anúncios não executam. O anunciante pode promover produtos com direitos autorais, desde que ele possua esse direito. E na rede de display é possível utilizar alguns formatos de extensão de anúncios. Exatamente, no formato de anúncio texto você pode usar a extensão de chamada ou a extensão de local. Não tem mais que inventar, só essas duas. Vamos falar agora das métricas essenciais do Google AdWords, também na rede de display. Um item muito importante é a classificação, certo, Rodrigo? Isso, e só relembrando a fórmula da classificação, lance máximo vezes índice de qualidade. Na rede de display existem duas opções de lance. O CPC, que é o custo por clique, e suas variantes, o CPA ou eCPC, que é muito utilizado para resposta direta. E o CPM, para branding, para alcance, para visibilidade, que agora o Google trata como VCPM, quando o usuário viu pelo menos 50% do seu anúncio. Lembrando que o VCPM é somente disponível na rede display. O índice de qualidade é um dos fatores mais importantes utilizados pelo Google para classificar os anúncios. Ele vai definir se o anúncio está qualificado para participar desse leilão. Os componentes do índice de qualidade da rede de display podem ser CTR do site e em sites semelhantes, A relevância das palavras-chave e anúncio com relação ao site. e a qualidade da página de destino, como por exemplo o tempo de carregamento. Agora, se o tipo de lance que você usar for o VCPM, o CTR não será considerado. Nesse capítulo vamos falar das estratégias avançadas de lance, certo, Rodrigo? Isso, existe o CPC otimizado, o CPA desejado, mas a gente já viu isso nas outras aulas, você pode clicar no link aqui em cima e recordar. Uma estratégia importante é o ROAS desejado, retorno por investimento. No ROAS, o Google ajusta automaticamente o valor do lance, visando atingir o melhor valor de conversão possível. Mas João, e se eu tenho dois anunciantes, um com lance de CPC e um com lance de VCPM, como é que funciona? Aí o Google converte tudo em CPM efetivo. Ele vai transformar todos os anunciantes que têm o tipo de lance CPC em CPM para ficar na mesma moeda e fazer um leilão mais justo. Na tabela temos 4 anunciantes, A, B, C e D. Os anunciantes A, B e C têm o tipo de lance CPC e o anunciante D tem o tipo de lance CPM ou VCPM. O Google converte todos esses anunciantes em eCPM, porque você tem mais de um tipo de lance no mesmo leilão. Logo, o anunciante A ficou com um eCPM de 3, o anunciante B com um eCPM de 4, o anunciante C com um eCPM de 1 e o anunciante D com o seu original, um CPM de 10. O importante é perceber que o Google converte todos os tipos de lances CPC e CPM em apenas um, o CPM efetivo ou o eCPM. E a vantagem do VCPM é que se você venceu o leilão, você vai aparecer sozinho no bloco de anúncios. Nesse capítulo falaremos sobre configurações de campanha. E vamos começar pelo idioma. Se você quiser segmentar uma campanha por idioma na rede de display, isso é possível. A diferença com relação à rede de pesquisa e outras redes é que não é o idioma do usuário que a gente está segmentando, e sim o idioma do site a ser anunciado. Exatamente. You get it? Yes. Todo certo? Todo.
O próximo item é o limite de frequência. O limite de frequência é um recurso que permite limitar a quantidade de vezes que um usuário vê o seu anúncio. 1, 2, 3, 5 vezes o anúncio. É verdade, João. Quantas vezes você precisa ver o anúncio para decidir comprar ou não um produto? Ainda nas configurações de campanha temos o agendamento de anúncio, que permite você definir dias e horas que você deseja que seu anúncio seja veiculado. A gente pode definir, por exemplo, os horários de pico de vendas e focar o investimento somente nesses dias e horários. Segmentações de display, uma etapa importante aí do processo de configuração, né, João? Exatamente, porque a segmentação é que ajuda a definir quem vai ver efetivamente os seus anúncios na rede de display. Isso, aí são várias as configurações que a gente pode trabalhar, por exemplo, a de palavra-chave, que é a segmentação contextual. A segmentação por canais, você decide quais sites você quer exibir seus anúncios. A segmentação por tópicos, que são as categorias dos sites. A segmentação por interesse, quem são as pessoas que têm interesse naquele determinado tema. E a por sexo e idade, que a gente pode também trabalhar. Exatamente. E todas essas segmentações podem ser combinadas, né, João? Você pode segmentar, por exemplo, sexo e palavra-chave. Lembrando que serve para qualquer formato de anúncio, texto, gráfico, até o lightbox. A segmentação por palavra-chave é baseada em contexto. Você escolhe uma lista de palavras-chave, é obrigatório, e ela vai mostrar em sites que contêm essas palavras. Eu posso colocar as palavras tênis, tênis para corrida, tênis para maratona e o Google vai identificar os sites correspondentes, né, com relação a conteúdo. Qualquer site que contenha essas palavras é um potencial local para aparecer os seus anúncios. E para descobrir onde foram exibidos os anúncios, existe um relatório que chama Desempenho em Canais. Lá eu consigo ter a lista de todos os sites onde foram exibidos os anúncios. Um exemplo de como pode aparecer o seu anúncio com a segmentação por palavra-chave. Imagine que existe um blog de maratonistas. Lá tem um artigo falando 10 maneiras de correr uma maratona. E nesse texto existem várias palavras-chave que você tem na sua campanha. O Google vai identificar essas palavras e mostrar um anúncio relevante. Agora, se eu quiser ter maior controle sobre a minha campanha, eu utilizo a segmentação por canal. Aí eu vou escolher os canais onde eu quero exibir os meus anúncios. Por exemplo, o YouTube é um canal gerenciado, é uma propriedade do Google, onde a gente pode definir lances específicos, né, e exibir os nossos anúncios. E a Treino Esportes poderia aparecer em sites como Maratonista, citado no exemplo anterior, em sites que falam de esportes, em canais que falam de corridas. Ou em algum site aí da Musa Fitness do momento. Existe também a segmentação por tópicos. Ela também é uma segmentação contextual, mas aí eu não preciso selecionar palavras-chave específicas, eu posso segmentar categorias específicas. Escolhidas pelo Google. Então, por exemplo, a Treino Esporte poderia escolher tópicos relacionados à saúde, tópicos relacionados a esportes. Vida fitness. Ainda temos a segmentação por interesses. A segmentação por interesses, o Google observa o que o usuário gosta, o que o usuário tem interesse. E ele é subdividido em 3 tipos de categorias. A público-alvo por afinidade, a público-alvo por afinidade personalizado e a público-alvo no mercado. Público-alvo por afinidade são interesses amplos e particulares, a longo prazo. Por exemplo, pessoas que têm interesse em esportes. Públicos-alvo por afinidade personalizado, quando você consegue segmentar interesses específicos. Por exemplo, pessoas que gostam de futebol, pessoas que gostam de vôlei, e não só amplo como era no anterior. E o público-alvo por mercado, que são pessoas que estão ativamente pesquisando e comparando produtos na internet. Existe ainda a segmentação por remarketing, onde você segmenta pessoas que já estiveram no seu site, em determinadas páginas, que já estiveram em contato com sua marca. É interessante eu criar campanhas separadas, por exemplo, para pessoas que visitaram os tênis de corrida, pessoas que visitaram os tênis de futebol, para eu criar até campanhas com orçamentos diferentes. E para utilizar o remarketing, você instala uma tag no seu site para acompanhar esse tipo de publicidade. Você pode fazer isso através do Analytics ou através do Google AdWords. Mas, João, e no site da Treino Esportes, que a gente tem mais de 3.000 itens? Então, para isso existe o remarketing dinâmico. Ele coleta informações das páginas visitadas. Então, quando um usuário visitou determinados produtos, você mostra um anúncio dinâmico com esses produtos. O remarketing dinâmico é só para e-commerce? Não, você pode usar para outros segmentos, como, por exemplo, o setor de educação. Existem alguns templates onde você pode já utilizar os recursos e os layouts disponíveis. E por último, o remarketing de aplicativos, que serve para a gente exibir nossos anúncios para quem já utilizou os aplicativos. Configurações e segmentação. Posso trabalhar os tipos de lance de acordo com o meu público-alvo. Posso fazer uma combinação. Imagine que o meu público-alvo são mulheres que gostam de correr. Eu posso usar a segmentação de sexo, mulheres, e a segmentação por interesse, corridas. Posso dar um lance combinado.
mulheres que têm interesse em corrida, determinado valor de lance. Ou apenas mulheres ou apenas corrida. É o conceito do e/ou. Então, se eu quiser atingir mulheres que gostam de correr, eu uso segmentação e lance, que é mais restritivo. Se eu quiser atingir mulheres ou pessoas que gostam de correr, eu uso a segmentação somente lance. Se eu quiser aumentar o conhecimento da marca, eu uso somente lance, porque é muito mais amplo. Otimização de segmentação. A gente pode utilizar essa otimização para dar autonomia para o Google gerenciar nossos lances para tentar encontrar novos clientes. A segmentação conservadora funciona com uma autonomia controlada, dentro dos valores de lance que você estipulou. Já a segmentação agressiva permite que o Google dê lances maiores visando ter mais conversões. No capítulo Relatório e Ferramentas, vamos falar um pouco do Display Planner. Como é que você consegue montar uma campanha efetiva na rede de display? Existe uma ferramenta que te ajuda, certo, Rodrigo? Isso, ela ajuda a criar listas de palavras-chave, ajuda a obter históricos de lance e conversões. Exatamente. Isso tudo na rede de display. Exclusão de sites e categorias. Como o próprio nome diz, a gente pode excluir sites ou categorias que a gente não quer exibir os nossos anúncios, né, João? Por exemplo, na Treino Esportes, eu não quero mostrar meus anúncios em sites que falam se a pessoa teve um ataque cardíaco durante a corrida ou casos de doping. Eu posso evitar de mostrar meu anúncio quando o contexto é um tema polêmico, um tema que não tem a ver com a minha publicidade. Uma dica bacana aí é usar o relatório de desempenho em canais para ver onde você está exibindo os anúncios e excluir onde você não quer mais exibir. Conversões de visualização permite avaliar quantas conversões estão associadas a impressões de anúncio. Imagine que o seu anúncio apareceu em determinado site da rede de display, mas o usuário não clicou. Passados-se 10 dias, ele foi até seu site e converteu. Você pode associar essa exibição do anúncio a essa conversão. Mas para isso é obrigatório o uso do acompanhamento de conversões, né, João? Exatamente. E você pode usar na guia Desempenho em Canais e ver quais são os canais que convertem com conversão de visualização. Para isso, basta adicionar a coluna Conversões. E agora algumas dicas sobre a rede de display. Aguarde de 2 a 3 semanas para revisar suas campanhas, porque com menos tempo você não vai ter informação suficiente. Analise o relatório de alcance, que é o número de usuários únicos que viram seu anúncio. E o relatório de frequência para saber quantas vezes esse usuário único está visualizando seus anúncios. E para entender o comportamento do usuário, existe o Google Analytics. Sim, o Google Analytics permite você saber quantos usuários vieram de determinado anúncio, quanto tempo ficaram na página, quais páginas eles saíram, ou seja, uma série de informações importantes para a sua empresa. É importante não esquecer de vincular as contas Google AdWords e Google Analytics, porque além desses relatórios que o João citou, a gente pode criar listas de remarketing no próprio Google Analytics. E terminamos o nosso conteúdo da aula de rede de display. É importante que vocês acessem o material de apoio e também assistam o Hangout Google Responde, ao vivo, onde tiraremos todas as dúvidas sobre essa aula. As datas e horários estão disponíveis aí no link abaixo. Agora que você aprendeu a fazer anúncios na rede display, que tal pensar em campanhas integradas, hein? Os tempos mudaram, as mídias mudaram, só não pode deixar a criatividade para trás, certo, Rodrigo? Certo, isso aí. Se você gostou, dê um like e até a próxima.